The Coco Ecological Park is located in the city of Fortaleza, considered of great importance both for the city and for the biodiversity. The aggregation of park's ecosystem began with installation of salt evaporation ponds in the 19th century, which resulted in removal of large areas of mangrove along the river. The activity resisted as the main source of degradation of mangrove until the second half of the 20th century, when salt production has declined. Another milestone of changes in the environment was the construction of the Guarami Mall in 1982. The mall strongly contributed to the growing urbanization of the area and its surroundings, consequently reducing of mangrove areas and endangering park's ecosystem. Roads constructions across the river were also a major factor in environmental degradation, damaging mangroves. In 1989, the park was officially considered as a conservation unit as the Ecological Coco Park. Unfortunately, the law expired in 1994. Since then, the park has not been under any protection. And only now is the government and local NGOs trying to set the official boundaries of the park. The government proposal with the new boundaries has drawn widespread criticism from critics, including architects, university professors, environmental groups, and various non-governmental organizations. Given the importance of the nature resources, I investigated the initiatives currently undertaken by Movimento Pro Avra and SOS Coco to protect and preserve the park. I began my research with meeting Leonardo, who is a member of Movimento Pro Avra. So, Movimento Pro Agri was created, to promote the local biodiversity. In the mega diversity country, Brazil has the largest biodiversity in the planet. We have only foreign trees planted in the city. This, I suppose, because of our colonial past, yes, and our colonial way of thinking and viewing our society still reflects nowadays. And Movimento Pro Agri wants to change that. We promote everything that's related to the trees. Since the beginning, Movimento Pro Agri have been fighting for the creation of the Coco Park. It's a fight in the society that it's lasting for 40 years. There are many powerful forces that don't want this park to be created. As the state government is proposing now, only a very small park. In all those areas that the businessmen want free for them to build, free for them to stole. I say stole, why? Because in the past, all those land in the park were public land. But during the dictatorship, the military government was very corrupt, and they hand over all those land to this very powerful businessman. They just hand over. Oh, take it, it's yours. And now those guys don't want the park to be created, saying, "Oh, it's my land." So, on the other hand, our population is not how do I say, well organized enough to fight against it, and people don't really care about it. We are only a few. In my point of view, we should be many more fighting for this, but it's a Quixote fight. During the second week of my research, Leonardo took me to the part of the park which is not included in the government proposal. He explained to me government plans to divide the park into two conservation units, an environmental protection area and a state park protection area. The main difference between those two protections is that the environmental protection area allows sustainable use of the land, where the state park protection is fully protected. And because the law is not so strict for the environmental protection area, it makes it easier for the government to override the protection.
Next, I interview Gabriel, who is a member of SOS Coco. Como eu falei, o SOS Coco ele tem como foco principal, desde a sua concepção, a regulamentação do parque e comunidade de conservação. Né? Essa é, digamos assim, a pauta central do SOS Coco. Porque existem vários movimentos em Fortaleza, mas eles são, digamos, de forma geral, pegam o que tiver de pauta ambiental na cidade, eles pegam para proteger. Né? Você tem o ProArvore, você tem o ProParque, você tem vários movimentos que pegam de forma geral. E tem a Frente Ecológica de Fortaleza, né, que, digamos assim, são pessoas antenadas em tudo que for de sustentabilidade e ecologia na cidade. Já o SOS Coco ele se foca nessa pauta há décadas, né, se foca na pauta de regulamentar o Parque do Cocó. Então, ele é um grupo que, apesar de estar nos movimentos de base, nos movimentos de rua, ele é um grupo que foca, digamos assim, burocraticamente, em como conseguir legalizar, regulamentar o Parque do Cocó. Então, como ele se organiza, né? Então, sempre que tem alguma ameaça de invasão, o SOS Coco se junta para proteger imediatamente aquela área, né? Já tendo como foco no futuro a regulamentação inteira da área. Mas como é muito comum, né, o parque está sempre sendo, como a gente chama, comido pelas beiradas, né? Que sempre por fora eles vão entrando, então a gente tenta imediatamente barrar isso para no futuro conservar a maior área possível. Então é mais ou menos assim. Tem. Por exemplo, como eu falei, o SOS Cocó ele se envolve em movimentos de base, movimentos de massa nas ruas, né? Mas o foco principal dele não é esse. Né? Inclusive nós já organizamos alguns movimentos de rua, pedindo, exigindo a regulamentação do Parque do Cocó, algumas intervenções, por exemplo, esses viadutos que foram construídos, como eu falei, que teve a ocupação e tudo, teve uma cerimônia de inauguração desses viadutos com o prefeito, com o governador, depois de tudo ser feito, né? A gente reconhece a imensa, talvez seja a coisa mais importante, seja os movimentos de base, né? Os movimentos de rua, os movimentos de pressionar, levar para a mídia e tal. E a gente atua justamente no momento dando esse suporte legal, esse suporte burocrático, né? Já que tem essa pegada de direito ambiental no coletivo. Assim, uma interface entre a voz das ruas e o que os políticos e o que os governantes entendem, né? E a gente se munir das leis em nosso favor, né? Já que é um recurso que eles têm, geralmente a gente fica à parte, né? Mais ou menos por aí, sempre tendo o objetivo final de regulamentação. Então, o que está acontecendo agora? Foi criado no início do ano passado o chamado Fórum Permanente pela Implementação do Parque do Cocó, que foi um procurador que criou, o procurador-chefe da República, Alessandro Salles. Ele criou esse fórum com a intenção de finalmente regulamentar o Parque do Cocó, como vem sendo pedido há 30 e tantos anos. Né? Então, o que ele fez? Ele reuniu numa mesa diversos segmentos que estão conectados com isso de alguma forma. Secretaria do Estado, os órgãos ambientais, né, os órgãos inclusive dos empresários, das construtoras, dos engenheiros, todos que estão conectados com aquilo, e chamou também movimentos sociais e ONGs, né? E botou todos na mesa para, tipo assim, vamos dessa vez, de uma vez por todas, criar o Parque do Cocó. E aí nós trabalhamos por um ano, nos reunindo mais ou menos todas as quintas-feiras, e debatendo com biólogos, com geógrafos, com engenheiros, com arquitetos, com urbanistas, reunindo e criando o que a gente chama da poligonal do Parque do Cocó com a sua tipologia. My last interview was with Husti, who owns a mangrove museum and lives in a community in the park. Muitos se espera que o governo regularizasse esse parque há muitos anos. Isso é uma briga de 30, 40 anos. Mas a gente está num momento que esse desejo ele tem que ser bem casado, né? Bem feito, bem pensado. Porque não é só criar um parque, cercar esse parque com grades e deixar esse parque aí com uma serventia assim, muito voltada à questão do turismo, da exploração financeira. A gente tem que pensar no parque como um parque vivo, que é o que ele é. Então, esse momento agora,
ele está muito voltado à questão de como adaptar essa proposta, que é boa para todos, mas talvez não seja boa para a comunidade em si, e valorizar essa comunidade também, porque um parque sem vida, quer dizer, um parque só de animais e flores, ele está faltando algo a mais, que é a questão do viver, que é a vida humana. Um serve para o outro, né? Mesmo que as pessoas não entendam isso, tem muita gente que acha que mata é para se cortar, é para fazer carvão, é para... E tem outras pessoas que vê a mata como um laboratório vivo. Laboratório de ciência, laboratório de planta, laboratório de remédio, laboratório de ar, de vida, de criação dos nossos pequeninos. Então, assim, é preciso que se veja os parques, não aqueles parques fechados, mas os parques de uma forma aberta, onde se possa se ter vida, onde se possa se ter convivência e onde se possa se ter espiritualidade, que faz parte também desse parque. Então eu quero assim deixar essa mensagem que a luta não é por uma só comunidade. A luta é por todas as comunidades que estão hoje ao entorno desses parques, dessas áreas verdes, né? Não só parque, mas lagoas, rios, dunas, praias, pé de serra, nascente do rio, que elas precisam ser respeitadas, é preciso que se dê a elas condições de vida, até obrigações de vida, porque elas estão como guardiões daqueles locais, e que se possa ter essa harmonia. O meio ambiente ele não é uma vitrine para ficar fechada só para visualização. Ele é um local que deve ser respeitado, mas deve ter também a sua contribuição aos seres, todos eles vivos, né? Eu acho que é basicamente isso aí é onde a gente está querendo, pelo menos é o que eu acho que deva ser certo, até porque assim a gente tem hoje que proteger não para nós, mas para aqueles pequeninos que estão ali e para os filhos deles que virão, porque senão qual será a nossa função aqui? I like to say that, as I said, it's everywhere, this human behavior, and that people should look the environment, but not only look, but to live the environment, you know, to go back to the forest, not to live in the forest like in the past, but to realize how important it is, and to get connected with this environment again, you know, and to really protect it. And fight against capitalism, because capitalism is going to destroy all of us.